Bom dia, ninos e ninas da Psicologia da Infância. Professora Cássia falando com vocês. Muitas saudades de vocês. Eu resolvi gravar esse vídeo com algumas ideias introdutórias do nosso querido Henri Vallon e a sua psicologia genética. Vallon, ele é francês, nasce em 1879, se despede desse plano em 1962, tá? Ele é um médico neurologista que trabalha com crianças com comprometimento neurológico. Vallon se coloca no plano teórico como um humanista, como um marxista, como um comunista. Ele se aproxima dos ideais comunistas propagados aí no início do século XX, tá? Vallon vivencia as guerras mundiais, atua de maneira muito importante, colabora de maneira significativa como médico realmente nessas duas guerras. E Vallon tem um desejo importante de estudar psicologia. Só que no momento da formação dele, da sua formação, ele não tinha uma escola que ensinasse psicologia, que formasse psicologia. Então, isso levou Vallon para a medicina e para fazer outros estudos para além da medicina. É interessante perceber também que Vallon ele é uma pessoa que não estuda só uma determinada área de conhecimento, porque ele compreende que para entender o humano não dá para estudar apenas a psicologia. Eu preciso estudar psicologia, eu preciso estudar antropologia, eu preciso estudar filosofia, eu preciso estudar, enfim, tá? A compreensão do humano é, 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 é permite ao humano, que estuda o humano, uma exigência de estudo muito mais intensas, tá ok? Vallon, ele se interessa pelo processo de educação, ele tem um interesse concreto com o ser humano, ele pensa um humano integrado, um ser humano que eu preciso estudá-lo de maneira total, a totalidade desse humano, eu não posso estudar um humano fragmentado. Tá? Cássia, o que tu estás querendo dizer com isso? Porque eu tenho, nesse contexto do início do século XX, uma forte tendência da pedagogia tradicional, que é castradora, que é controladora, que dociliza corpos. E eu sempre vou estar fazendo referência ao nosso querido Michel Foucault. Michel Foucault, que trata a escola como um lugar de controle, a escola e as instituições como aquelas que regulam as ações humanas, que controlam, por conseguinte, esse corpo. Então, a educação tradicional é uma educação castradora, controladora, hierarquizante, tá? Em que você tem aquele que sabe na figura do professor e aquele que não sabe na figura do aluno, que exige memorização, que exige repetição. E Vallon, a partir da sua proximidade com a educação, né, pela psicologia, ele se aproxima da educação, ele estuda, ele tem uma escola da periferia, então ele vê esse ser humano carne e osso, esse ser humano vivo, esse ser humano real, concreto. Então, ele não parte do pressuposto de um ser humano ideal. Ele trata com um ser humano real, que está na periferia, que vivencia a pobreza, que vivencia situações de miséria e de exclusões sociais, de contradições sociais. Então, ele pensa uma educação, ele pensa uma psicologia que precisa ser colaborativa com os sujeitos que estão nesse campo da educação, com esse sujeito concreto, tá? A crítica que ele faz à educação tradicional o aproxima, tá? Dos ideários da escola nova, então desenvolvida no contexto europeu na década de 1920. A escola nova ela faz um contramovimento à escola tradicional. Só que o Vallon ele tem uma capacidade, uma boa capacidade de entender os limites da escola nova, a escola nova acaba desenvolvendo uma ação contrária da educação tradicional. Se a educação tradicional eu tenho o professor como centralidade, na escola nova eu vou ter a
criança como centralidade do processo. E aí eu não vou ter uma ação colaborativa necessariamente entre essa figura desse profissional professor com essa criança. Esse professor, na escola nova, não ganha uma centralidade e ele ganha até uma subalternidade a uma crítica que Vallon afere à escola nova. Então, ele consegue perceber isso. Dentro da escola nova, um pensador que o Vallon se aproxima é o de Crowley, tá? Um pensador belga que também trabalha com esse humano concreto, com esse humano da periferia, com esse humano que existe, com esse humano que vive um processo de contradições sociais, socioeconômicas, enfim, tá? Então ele consegue se aproximar, mas é interessante pontuar que ele consegue fazer uma crítica bem pertinente aos escolanovistas. Todavia, ainda é um contramovimento a uma educação de controle, de docilização de corpos. Já falei para vocês que ele assume o ideal comunista, tá? Ele vê na psicologia e ele vê a educação, essa vinculação da psicologia com a educação e a educação com uma perspectiva de justiça social, tá? Onde eu posso pensar uma educação que seja para todos, que desenvolva esse ser humano da integralidade, que desenvolva nesse humano da integralidade suas máximas potencialidades. Então, ele percebe o humano a partir da capacidade que esse humano possui. Ele não olha para esse humano a partir do déficit. Lembrem que ele trabalha com crianças neurologicamente comprometidas. Então, ele consegue ver muito mais um campo de potência desse humano, porque ele entende também que, assim como Vygotsky, a plasticidade cerebral possibilita que esse ser humano, mesmo tendo um comprometimento neurológico, possa se rearranjar. E o meio social será muito importante para o rearranjo desse sujeito. O meio social, ele é provocador do desenvolvimento humano desse sujeito, tá? Vale destacar que Vallon vê a educação como ato político. Nossa, que incrível isso, tá? Isso são as raízes valonianas, realmente. Ele como uma pessoa política que se posiciona politicamente no mundo como comunista, que adere aos ideais marxistas, que tem na dialética marxista uma âncora fundamental, tá? Ele trabalha com a tese, a antítese e uma nova síntese. Ele coloca na sua psicologia uma tese de uma corrente psicológica que vê o ser humano de um determinado modo. Ele consegue fazer uma contraposição com outra corrente da psicologia que vê o desenvolvimento desse humano de um determinado modo, e ele consegue estabelecer, desenvolver uma síntese trazendo as suas ideias desse ser humano concreto, desse ser humano complexo e desse ser humano que precisa ser desenvolvido como ser humano inteiro, na sua complexidade. Sua psicologia genética. A palavra genética hoje é lida como código genético, DNA, RNA. Não é esse sentido que tem no tempo de Vallon. Essa palavra, antes de ser compreendida e codificada como é agora, ela era compreendida genética no sentido de gênese, tá? De origem. Então, a psicologia genética de Vallon estuda as origens, isto é, a gênese dos processos psíquicos. Parte do mais simples, do que vem antes na cronologia do desenvolvimento, de transformações por que passa o sujeito. A análise genética é para Vallon o único procedimento que não dissolve em elementos estanques e abstratos a totalidade da vida psíquica. Então, como que se dá a gênese dos processos psíquicos desse humano? Partindo de situações mais simples para as situações de metamorfose, porque esse organismo, esse indivíduo que está inserido no meio social passa. Esse indivíduo que nasce biologia, mas que cada vez mais
social, porque está dentro de um contexto de interações mais amplas com outros sujeitos no mundo. Aqui, para essa fala, eu trago a citação da Galvão, 2000, página 31. Ele trata com a psicogênese da pessoa completa, como que se dá a gênese psicológica de uma pessoa completa. E aqui eu fiz um esqueminha que eu compartilho com vocês. Então, ele trata sobre o estudo integrado do desenvolvimento e que isso permite a indissociabilidade entre o aspecto biológico do ser humano e o aspecto social do ser humano, tá? Isso me permite a existência desse humano tendo garantido a sua integridade do seu desenvolvimento, que pressupõe 3 aspectos importantes. Então, esse ser humano ele é constituído de 3 aspectos importantes: o afeto, a motricidade humana e sua cognição, tá? Deixa eu chegar aqui para psicologia e educação para Vallon. A pedagogia para Vallon ofereceria campo de observação à psicologia, mas também questões para que a psicologia pudesse investigar. A psicologia, por sua vez, ao construir conhecimento sobre o processo do desenvolvimento infantil, ofereceria um importante instrumento para o aprimoramento da prática pedagógica. Então, eu tenho aqui no Vallon essas 2 áreas de conhecimento, elas sendo colaborativas uma com a outra. Então, a educação me traz situações muito concretas, a psicologia investiga isso e colabora com a educação. Então, nós vamos ter 2 áreas que vão estar se retroalimentando nesse processo, tá? Então, Vallon propõe que se estude o desenvolvimento infantil tomando a criança como ponto de partida. Então, eu preciso olhar para a criança a partir dela mesma e não a partir dos meus referenciais. Isso nós vimos lá no texto da Sônia Kramer, lembram? Então, eu preciso ter o cuidado de observar a motricidade, de observar a dinâmica, de observar o movimento e a cognição dessa criança por ela mesma e não pelas minhas expectativas. Tá ok? Então, eu preciso estudar o desenvolvimento infantil tomando a criança como ponto de partida, buscando compreender cada uma de suas manifestações no conjunto de suas possibilidades, sem a prévia censura do adulto. Então, eu preciso olhar para ela a partir dela. E a partir daí, eu vou fazer um estudo, retirando os meus juízos de valor, para que a gente consiga ter um referencial científico e psicológico que seja colaborativo com a educação. Uma citação de Vallon direta para a criança, e a gente finaliza aqui com essa citação direta, tá? Para a criança, só é possível viver sua infância. Conhecê-la compete ao adulto. Contudo, o que irá predominar nesse conhecimento? O ponto de vista do adulto ou da criança? Tá? Então ele traz para ele provoca realmente o mundo adulto. Ele diz: ei, adulto, cuidado de como você está lendo o outro, cuidado de como você está compreendendo o outro. Será que tu não estás trazendo os teus juízos de valor de maneira preponderante e perdendo a dimensão do outro aqui, como o outro relatado, o ser infantil, a criança, tá? Um alerta para nós, educadores e educadoras. Como é que eu estou tratando com essa criança? Como é que eu estou lendo o comportamento dessa criança? Eu estou lendo a partir dos meus juízos de valor ou eu estou vendo essa criança dentro de um contexto social mais amplo, em que eu tenho múltiplas relações, em que eu tenho uma diversidade de vivências e experiências experimentadas por essas crianças e tendo nela mesma o estágio do seu desenvolvimento, tendo nela mesma a sua condição de ser humano e não como um ser da falta.
Cheirinho pra você. Isso aqui é só uma introdução pra gente ficar com gostinho de quero mais. Beijinho, até um próximo vídeo sobre o Valon.